Bem-vindo a todos. Vamos continuar mais uma aula do curso de Substâncias e Misturas. Nós estamos estudando as separações de misturas. Ainda estamos na parte de separação de misturas heterogêneas, tá bom? Um método muito importante, muito utilizado, um dos métodos que são mais explorados nos cursos de vestibulares, tá bom? Nos processos seletivos, é a filtração, por ser um método bem simples e muito presente no nosso cotidiano, né? Até em nossa residência nós fazemos filtração, seja na água que chega à nossa residência através de filtros, seja no momento de fazer um café. Então a filtração, ela é um método utilizado também em laboratório, lógico, né? Você tem todo o equipamento de laboratório, mas também ela pode ser feita em nossa residência. Por isso que é um método muito abordado. Então a filtração ela é usada para mistura heterogênea. Veja bem, não pode ser usada para mistura homogênea. Mistura heterogênea de sólido em líquido, então você vai ter sólido aqui, ou de sólido em gás também, né? O sólido suspenso no gás, você pode filtrar. E a base dessa filtração é a diferença do tamanho. Você tem partículas do líquido bem menores e partículas do sólido maior, justamente porque é um sólido heterogêneo, tá bom? Então a diferença é de tamanho. Então isso possibilita o uso de um material poroso. Então aqui que está a filtração. Vai ser utilizado um material poroso, tá? Para reter a parte sólida. A parte sólida, devido ao seu tamanho, ela não passa por esse material, não consegue passar. Só passa o líquido ou o gás. Olha só, o líquido ou o gás, ele passa pelo material, mas o sólido não. Tá? Então esse material poroso pode ser um papel de filtro, um pano, né? Qualquer material poroso que possibilite a passagem desse líquido ou desse gás e o sólido não passa, tá certo? Então em laboratório você tem, tá? Um funil, nesse funil é colocado um papel de filtro, né? Tá certo? O papel de filtro é que vai fazer a filtragem, tá bom? Esse papel, ele é poroso, ele tem pequenos poros que deixam o líquido passar. Então você tem aqui uma mistura, por exemplo, de água e areia, olha só. A areia é o sólido, tá? Então você tem uma mistura heterogênea, água e areia. Quando você joga nesse funil que tem o papel de filtro, tá? O filtro de papel, o papel de filtro. Então você joga essa mistura, o que é que vai acontecer? O líquido atravessa pelo papel e o material sólido, o resíduo, nós chamamos de resíduo sólido da filtragem, ele não passa, a areia não passa. Então a areia fica retida no papel e o líquido passa. Aí você tem uma filtração em laboratório, tá bom? Em nossa residência nós temos exemplo nós temos o exemplo do café, né? Quando você faz o café, inclusive é bom citar que quando você faz o café, você tá também usando um método chamado de extração, tá? Extração a quente por líquido. O que é que você faz? Você joga um líquido quente no pó, tá certo? Então esse líquido quente, ele vai conseguir penetrar nesse pó do café e ele vai arrastar, retirar desse pó substâncias, né? Essa extração ela ocorre devido à interação entre as polaridades das substâncias. Isso é importante, né? Substância polar, tá? Não vamos aprofundar nisso, mas é só entender que polar com polar, substância polar interage com substância polar e apolar com apolar. Então, os diferentes, tá? Eles não interagem, olha só. Então, apolar com polar não há interação. Então, o que acontece? Essa extração, ela está relacionada com essa polaridade, tá? Substâncias polares. Então, a água, a quente, ela consegue arrastar essas substâncias que estão no pó do café, tá? Então, isso é chamado extração, esse método, tá? Extração por líquido, né? A quente. Olha só.
Então você tem essa extração e você joga esse líquido e já joga esse líquido, em cima do pó que já está no papel de filtro. Então o líquido ele vai conseguir passar pelo papel, tá? O líquido. E quando ele passar, ele leva aquilo que ele extraiu do pó, pessoal, né? Aquilo que é homogêneo. O homogêneo passa pelo papel. O heterogêneo não, que é o pó. Então, que é esse sólido, tá certo? Então, isso é uma filtração usada no nosso cotidiano, olha só. Então, é importante você conhecer a filtração, né? Essa é uma filtração simples, tá bom? Simples. É o uso do papel, né? O filtro de papel, ou podia ser um pano também para filtrar, né? Nós temos aquele coador de pano também, que é muito usado em residências, tá bom? Então, esse tipo de separação é chamado de filtração. Não esquecer quando é utilizado sólido líquido ou sólido gás, tá? O gás, o ar, ele pode ser filtrado para retirar as partes sólidas do ar, né? Através de um filtro chamado filtro de ar. Ele filtra a parte sólida do ar, deixando passar apenas a parte gasosa, tá bom? Então tudo isso é chamado de filtração, a passagem pelo material filtrante, material poroso, ok? É importante também que existe uma filtração chamada filtração a vácuo. Tá? É a mesma filtração que você conhece, tá? Mistura heterogênea, líquido sólido, tá bom? Então é a mesma filtração, sólido no líquido, desde que seja heterogêneo também, tá? A diferença é que ele usa equipamentos especiais. Nesse caso, essa filtração geralmente é feita em laboratório mesmo, né? Já não é feita residencialmente, em casa, porque tem que ter um certo equipamento especial. Então você tem um funil chamado funil de Buchner, tá? Tem o papel de filtro também que fica aqui dentro desse funil. E você tem um recipiente chamado de Kitasato, esse equipamento aqui. O que é que ele muda dos outros recipientes? É que ele tem uma saída na lateral aqui, olha. Essa saída lateral aqui vai ser engatado aqui uma bomba de vácuo, isso aqui, ó. Então aqui tem um desenho do material completo. Então você tem aqui a mangueira que é acoplado, tá? Aqui nessa saída. Então a função dessa bomba de vácuo é gerar aqui dentro um vácuo. Ele vai retirar todo o ar daqui de dentro. Vai retirar o ar, olha só. Então aqui vai ficar vazio, sem ar. Então se dentro desse recipiente você retirar o ar, você vai ter uma diferença de pressão, né? Aqui dentro vai ser pressão normal, a pressão atmosférica, e aqui fora você não tem essa pressão porque você retirou o ar. Então aqui você vai ter uma diferença de pressão e essa pressão vai empurrar o líquido para dentro. Então você não vai ter apenas a gravidade deixando o líquido pingar, né? Vindo para baixo. Você tem a ação dessa pressão aqui de fora, já que aqui dentro você tirou todo o ar. Então o que é que vai acontecer? Você vai ter uma filtração mais veloz. É isso que é a diferença, tá, pessoal? Uma filtração mais veloz. Às vezes a mistura ela pinga tão lentamente que vai demorar horas para filtrar o que você colocou aqui. Mas se você fizer uma filtração a vácuo, né, essa pressão aqui de cima empurra a mistura para dentro. Então é uma filtração que ia demorar horas, ela é feita em minutos, tá certo? Então essa que é a filtração a vácuo. Importante você conhecer Kitasato, funil de Buchner e a bomba de vácuo que é usada na filtração a vácuo. O resto é a mesma coisa da filtração. Sólido, líquido, tá? Tem que ter o sólido e líquido e tem que ser heterogêneo esse sólido, tá? Não pode filtrar água e açúcar porque a açúcar vai passar. O sal também, ele passa porque é homogêneo, pessoal. O homogêneo passa pelo filtro, só não passa o sólido heterogêneo. Tá entendido? Então, essa é a filtração a vácuo, tá certo? Outra separação de mistura é a dissolução fracionada. Então, veja, dissolução fracionada, o próprio nome já fala. Dissolução vai dissolver,
fracionada, aonde você vê a palavra fracionada, já vai assimilando esse conhecimento, está relacionada a uma porção, a uma parte. Então não vai dissolver tudo, uma parte vai dissolver, é fracionada. Então ela é utilizada quando você tem sólidos, olha só, mistura de sólidos heterogêneos, tá? Sólidos, ok? Onde você tem uma diferença de solubilidade. Olha só, há uma diferença de solubilidade. Então você tem um sólido solúvel e outro insolúvel. Tá? Isso se deve geralmente devido à polaridade também. Então está relacionado com a polaridade. Como assim? Eu falei para vocês, tá? Polar com polar e apolar com apolar. São tipos diferentes de substâncias. Apolar, apolar e polar, polar, tá certo? Se misturar, eles não se dissolvem, entendeu? É assim. Então você tem, por exemplo, sal e areia. Olha só, sal e areia aqui, misturado. Cara, é muito difícil separar sal e areia, até visualmente, né? Dependendo da areia que está aqui, é muito parecido com sal, eles são muito parecidos, mas é sal e areia. Então, como é que eu posso dissolver? Como é que eu posso separar? Eu posso fazer uma dissolução fracionada. Eu adiciono água, veja bem. Por que água? Porque o sal, ele é solúvel na água, a areia não. Por isso que é dissolução fracionada. Você vai dissolver uma parte, não tudo. Então, o sal dissolve na água. Então, você mistura a água, tá? Adiciona a água. O que é que a água vai fazer? Dissolver todo o sal. Olha só. E a areia fica no fundo. Então, você tem a água, não tem mais sal na areia. O sal foi todo dissolvido na água. Olha só. Aí o que que você faz? Você faz uma filtração. Notem que tem sempre métodos que são complementares, que você utiliza mais de um para separar. Aprendam, nem sempre se utiliza apenas um método na separação. Às vezes você utiliza vários métodos até conseguir separar. Então você vai filtrar. Sabe por que filtrar? Porque você tem areia aqui. Areia é um sólido heterogêneo, porque está formando uma mistura heterogênea com a água com sal. Tá? A água com sal é homogêneo, mas a areia aqui é heterogênea. Então você filtra, porque você sabe que o sólido que não foi dissolvido, né, o sólido heterogêneo pode ser filtrado. Então você filtra com papel de filtro, a areia ela vai ficar presa aqui no papel. E o que é que vai passar pelo filtro? A água e o sal, porque o sal é homogêneo, ele não é retido no filtro, porque é uma mistura homogênea, tá bom? E aqui você vai ter água e sal. A areia já separou, a areia já está ali, limpa, fora do sal. Não tem mais sal aqui na areia, tá bom? O sal está todo na água. E para eu recuperar esse sal que está na água, basta eu ferver que toda a água vai embora. Olha só, toda a água evapora e eu fico somente com sal. Então eu tenho sal aqui e areia separado um do outro através da dissolução fracionada, tá bom? Então quando você usa sólido, sólido, e quando um é solúvel e o outro não, né? Então na hora de escolher o líquido, tem que escolher um líquido que dissolva apenas um dos sólidos, tá? Esse que é o macete, né? Esse que é o pulo do gato aqui. Escolher um líquido que vai dissolver apenas um deles, né? E não todos, tá ok? Então essa é a dissolução fracionada. E você tem aqui a extração líquido-líquido, olha só. Extração líquido-líquido é quando você usa um líquido para extrair uma outra substância, né? De uma mistura. Então você tem uma mistura heterogênea de líquidos. Por exemplo, você tem aqui a gasolina, tá? A gasolina tem misturado com ela álcool, olha só. Gasolina tem misturado com ela até 20% de álcool aqui na gasolina. Então é gasolina com álcool. O que é que se faz? Você usa um solvente, que ele é um solvente, quer dizer um líquido, né? Solvente é líquido, que ele é miscível com um dos componentes só. Então aqui você não tem água e álcool aqui na gasolina, água e álcool. Então eu posso usar, tá? Gasolina e álcool, desculpa, água e álcool. A gasolina não tem gasolina e álcool, então o que acontece? Você usa água. A água,
ela é miscível com o álcool, mas não com a gasolina. Olha só. A água não se mistura com a gasolina, justamente porque a gasolina é apolar. Olha só, a gasolina é apolar e a água é polar. Aquela diferença que eu já expliquei para vocês, que é importante saber, né? Este detalhe. Então elas não se misturam, mas a água se mistura com o álcool, porque o álcool tem polaridade também. Então, se eu colocar água aqui dentro dessa gasolina que contém álcool, o que é que vai acontecer? Esta água ela vai conseguir extrair o álcool da gasolina, porque a água vai se misturar com o álcool, que a água se mistura com o álcool, tá bom? Aí você vai ter uma fase formada aqui, que essa fase ela vai ser água e álcool. Então você agita bem, agita, e esta água que você colocou na gasolina, ela vai se misturar com álcool. Aqui está na prática, olha só, tá? Depois de mexer, você tem aqui uma fase de álcool e água, e aqui você tem a gasolina em cima, tá bom? Então é isso que acontece. Então isso é chamado extração, tá? Líquido. Tá certo? É uma extração também. Igual aquela que é feita com café. Só que aquela é uma extração a quente, tá certo? A quente. E você tem ali sólido, né? Aqui não, aqui é tudo líquido. Então você tem a adição de um solvente miscível apenas com um, tá? Aqui você tem uma diferença de solubilidade também entre os líquidos que estão misturados. Aqui tem gasolina com álcool, tá? A gasolina tem uma quantidade de álcool. Então são dois líquidos e você tem uma diferença de solubilidade, né? Miscibilidade, que pode falar assim. Então, se tem uma diferença de miscibilidade, você usa um solvente que é miscível apenas em um. E aí você vai conseguir tirar esse componente da mistura que é solúvel com a água, quando você coloca a água, tá bom? Então isso chama-se extração líquido-líquido.